Me chamo Lara, e se você me visse há alguns anos, diria que eu era uma garota normal de uma cidade pequena. Meu mundo girava em torno de uma rotina tranquila, marcada pelos cultos na igreja, as refeições em família e as brincadeiras na praça da cidade. Desde que me lembro, a igreja sempre foi meu lar. Não apenas um lugar físico, mas um refúgio, onde eu sentia que podia ser eu mesma. Meus pais, Marcos e Helena, sempre me ensinaram que a fé era a base de tudo. Eu adorava os domingos. Acordávamos cedo, o cheiro de café preenchia a casa e a voz de minha mãe cantando hinos era como um alarme suave, despertando paz em meu coração. Eu acreditava de todo o coração que esse seria o meu caminho para sempre. Mas, como dizem, a adolescência tem um jeito estranho de nos apresentar o desconhecido, de nos fazer questionar aquilo que pensávamos ser certo. Foi nessa fase que algo dentro de mim começou a mudar, e tudo começou quando conheci Lucas. Eu o vi pela primeira vez em uma tarde de primavera, na feira da cidade. Ele era novo por aqui, e todos comentavam sobre o rapaz misterioso que havia chegado com o pai. Lucas era diferente de todos que eu conhecia. Havia algo em seu jeito, uma espécie de tristeza oculta por trás daquele sorriso que me intrigava profundamente. Nos esbarramos enquanto eu carregava uma cesta de maçãs. As frutas rolaram pelo chão e ele, com um sorriso divertido, ajudou a recolhê-las. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um arrepio que nunca tinha experimentado antes. Ele me perguntou meu nome e antes que eu pudesse responder, ele completou: "Você é aquela garota da igreja, não é?" Eu apenas sorri, meio sem jeito. Não sabia o que dizer. Como ele sabia quem eu era? E por que senti meu coração bater tão rápido só por causa daquele comentário? Nossas conversas começaram assim, de forma despretensiosa, na praça, na feira, em passeios pela cidade. Eu estava fascinada por ele, e percebi que a curiosidade era mútua. Lucas me fazia perguntas que ninguém nunca tinha feito. Ele questionava minhas crenças, mas não de forma agressiva. Era como se ele realmente quisesse entender o que me fazia acreditar tão profundamente em algo que ele não conseguia enxergar. Aos poucos, eu comecei a me sentir dividida. Parte de mim queria continuar sendo a garota fiel que meus pais criaram, mas outra parte, uma parte que eu mal conhecia, ansiava por algo mais, algo que eu não conseguia definir. Foi Lucas quem me mostrou esse novo lado da vida, e eu me deixei levar por essa sensação de liberdade que ele trazia consigo. Com o tempo, meus pais perceberam que eu estava mudando. Comecei a faltar aos cultos, inventava desculpas para sair de casa e passava cada vez mais tempo com Lucas. Eu podia ver a preocupação nos olhos de minha mãe, mas eu não sabia como explicar o que estava acontecendo comigo. Como eu poderia dizer a ela que, mesmo amando a fé que me foi ensinada, eu sentia um vazio crescente? Certa noite, após uma discussão, meu pai me disse: "Lara, o que aconteceu com a menina que você era? Você está se afastando de tudo o que sempre valorizou." Suas palavras doeram mais do que eu esperava, porque no fundo eu sabia que ele estava certo. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que precisava descobrir quem eu era, longe das expectativas dos outros. Foi em uma noite fria, depois de uma discussão intensa com Lucas, que eu me vi completamente perdida. Ele havia me acusado de estar presa a uma ideia de fé que eu nem sabia se era verdadeira. Suas palavras ressoavam em minha mente enquanto eu corria para o parque, sentindo o vento gelado no rosto e as lágrimas escorrendo. Sentei-me em um banco e, pela primeira vez em anos, orei com o coração aberto. Deus, se o Senhor ainda está aí, se o Senhor ainda se importa, por favor, me mostre o caminho. Eu não sei mais para onde ir. Foi então que senti uma mão tocar meu ombro. Virei-me e vi Lucas, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Não era ceticismo, mas algo próximo da compaixão. Ele se sentou ao meu lado e me abraçou em silêncio. Ficamos assim por um tempo, e foi ele quem quebrou o silêncio. "Eu não entendo a sua fé, Lara", ele sussurrou, "mas eu posso ver o quanto ela significa para você, e isso é suficiente para mim." No domingo seguinte, voltei à igreja. Entrei sozinha, hesitante, mas determinada a encontrar um pedaço da paz que eu sentia falta. As pessoas me olharam, algumas com alívio, outras com um certo julgamento, mas nada disso importava. Quando o coral começou a cantar, senti as lágrimas escorrerem novamente. Era como se algo dentro de mim estivesse sendo curado. De repente, a porta da igreja se abriu, e eu vi Lucas entrar. Ele se aproximou e segurou minha mão. "Eu ainda não sei no que acredito", ele disse baixinho, "mas quero tentar entender se isso significa tanto para você." Foi a primeira vez em muito tempo que senti esperança, não apenas por mim,
mas por nós dois. Agora, meses depois, ainda estamos caminhando juntos, explorando o que significa ter fé, amar e encontrar o nosso propósito. Eu não posso dizer que tudo está resolvido, nem que somos o casal perfeito. Ainda discutimos, ainda temos dúvidas, mas há uma coisa que mudou. Estamos dispostos a buscar juntos, a aprender e crescer lado a lado. Às vezes, ainda me pergunto se tudo o que vivemos, tudo o que sentimos, é real. E quando eu faço essa pergunta, olho para Lucas, que sorri e responde: e se for verdade? Talvez você, que está ouvindo minha história, também tenha sentido esse chamado em algum momento. Talvez tenha se afastado, perdido a fé ou se questionado sobre o sentido da vida. Eu entendo como é difícil responder a esse chamado, como é assustador enfrentar o desconhecido. Obrigado por me ouvir e por permitir que minha história ganhasse vida. Eu nunca imaginei que pudesse compartilhar essa jornada com tantas pessoas, e isso só é possível graças a você. Se minha história te tocou, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar outras histórias incríveis. E sabe o que mais? Eu adoraria conhecer sua história. Quem sabe ela não será a próxima a ganhar voz aqui. Mas eu deixo essa pergunta com você. E se for verdade?